Olá pessoal, eu sou Sérgio Amorim, da SA Consultoria Industrial. Estamos aqui hoje para gravar mais um vídeo. O tema de hoje é importância da definição correta da capacidade produtiva e a cronoanálise. Como todos sabemos, o tempo é um fator muito importante no processo produtivo. O conhecimento da capacidade produtiva e cronoanálise são essenciais para que uma empresa tenha metas alcançáveis e se mantenha competitiva no mercado. Assim, ao atingir essa necessidade, a empresa consegue otimizar seu sistema produtivo, diminuir seus custos e padronizar seu processo produtivo. Isso porque uma empresa pode aumentar seu grau de competitividade e conseguir atender sua demanda de forma adequada, mediante a descoberta real da capacidade produtiva de todos os setores, visto que há ligação entre os setores, né? Por exemplo, no caso da confecção, a liberação de ordens pelo almoxarifado, a capacidade do corte, a capacidade de distribuição, a capacidade de costura, acabamento, etc. De nada adianta a empresa ter um setor atuando com sucesso se o próximo setor não consegue produzir a tempo que atenda a necessidade do cliente. Então, essas informações da cronoanálise, esse estudo de tempo, vai permitir que seja feito o balanceamento não só do setor, mas o balanceamento total da fábrica, né? A relação entre o que produz um setor em relação ao outro. Então, com essa informação, você consegue fazer todo o desenho industrial que atenda realmente a sua necessidade para atender os clientes. Vamos falar um pouco aqui para vocês do que é essa consultoria, né? Então, a consultoria especializada na área industrial, executamos nosso trabalho de consultoria junto com a equipe de trabalho da sua empresa. Somos uma consultoria de ação que treinamos sua equipe a desenvolver e executar os processos, né? Temos mais de 20 anos de mercado, somos especialistas em manufatura Lean, com base nas suas dores, dificuldades, como qualidade, layout, organização, processo, entrega fora do prazo, etc. Analisamos como os processos são executados hoje, né? Questionamos as razões, os motivos de ser executado dessa forma, propomos soluções, implantamos e acompanhamos a execução, treinando e tirando as dúvidas da sua equipe. Né? Para quem não conhece, a manufatura Lean hoje é um sistema de produção mais badalado e com maior número de resultado hoje no mercado. Gargalo dos processos. Capacidade produtiva, calculando as cargas, tendo como base na cronoanálise, você descobre o gargalo de sua produção. Esse setor que não tem capacidade de acompanhar os demais setores é conhecido como setor ou operação gargalo. Então, você pode ter na sua empresa um setor gargalo e como também pode ter uma operação, né? Muitas vezes a capacidade do corte é maior do que a costura, então o teu gargalo é a costura, ou o setor de revisão, o setor de qualidade, né? Ou alguma máquina que seja uma máquina que é uma operação que você só tem uma máquina, etc. O gargalo faz com que todo o sistema trabalhe no ritmo dele. Nesse sentido, a situação se torna mais problemática ainda, pois numa hora de atraso nesse setor específico, né, significa uma hora de atraso em todo o sistema produtivo. Então, se eu tenho uma operação que é gargalo e ela atrasa uma hora, esse atraso de uma hora vai repercutir em todas as outras operações do setor. Então, ou seja, vai gerar um atraso em todo o sistema. Portanto, enquanto a produção está em operação, esse recurso não possui tempo ocioso e qualquer problema, seja mecânico ou erro humano, pode diminuir ou até parar o fluxo de produção, saindo muito caro para a sua empresa. Então, ou seja, se você não tem um domínio real do gargalo, do setor que é gargalo ou da operação que é gargalo, né, qualquer vacilo aí pode comprometer todo o processo. Além disso, nesse setor gargalo haverá um acúmulo de produto ou nessa operação, o que vai gerar um estoque intermediário que, por sua vez, resultará em demanda de espaço para alocação, cuidado com o tempo útil, né, de vida desse produto. Às vezes é uma coleção que tem uma coleção de Natal, uma coleção
que é voltada para o São João, e se você não entregar no prazo, acabou, passou. Ou seja, custos necessários para a sua empresa. Então, os tempos têm contribuem nessa parte também. Mas a cronoanálise ajuda a encontrar a capacidade produtiva, mas como a cronoanálise ajuda a encontrar a capacidade produtiva? A cronoanálise possibilita encontrar a capacidade produtiva devido ao fato de que, para a implementação da cronoanálise, é necessário encontrar primeiro o tempo padrão da produção. Então, qual o tempo padrão para executar os processos? Esse tempo obtido após análise de estudos de tempo e movimento, que os funcionários levam em cada operação, sendo essa etapa fundamental para a cronoanálise. Então, para você chegar no estudo de cronoanálise, primeiro você tem que vencer tempo padrão. O estudo de tempos de movimento tem como objetivo determinar o tempo gasto por uma pessoa qualificada, devidamente treinada, trabalhando em um ritmo normal para executar uma operação específica. Ou seja, eu tenho que determinar um tempo, né, tempo gasto por uma pessoa qualificada e devidamente treinada, trabalhando em um ritmo normal para executar uma operação específica. Desenvolver um sistema produtivo adequado com as análises do objetivo anterior. Então, ou seja, eu tenho que desenvolver um sistema produtivo adequado com base nas análises desse estudo de tempo. Os 7 passos para executar os tempos e movimentos da cronoanálise, segundo Barney, os 7 passos para o estudo de tempos e movimentos são: primeiro deles, obter e registrar as informações sobre a operação e o operador em estudo. Dividir as operações em elementos. Observar e registrar o tempo gasto pelo operador em cada elemento. Determinar o número de ciclos a ser cronometrado. Então, ou seja, eu tenho que, em função da confiabilidade que eu quero ter nesse estudo de tempo, eu tenho que definir quantos ciclos serão cronometrados. Então, ou seja, é comum no mercado a gente encontrar alguns cronoanalistas, cronometristas, cronometrando uma média de 5, 6 operações, né? Quantidade essa que alguém passou como suficiente, sem levar em consideração o grau que eu quero atingir de confiabilidade nessa cronometragem. Avaliar fatores de ritmo do operador. Esse aqui é outro ponto que a gente observa que é muito falho no mercado. Vários cronometristas também não sabem avaliar os fatores de ritmo. Existe lá um percentual que é colocado em cima da média cronometrada, um número que também não sabem explicar de onde é que veio. Alguém criou esse número e fica uma coisa repetitiva. Eu vou colocando todas as vezes que eu cronometrar. Mas quando você indaga de onde é que vem, a pessoa não sabe explicar. Determinar as tolerâncias, né? Quais são as tolerâncias que na execução desse processo eu tenho que dar. Determinar o tempo padrão para cada operação. O estudo de tempos e movimentos, tendo em vista, assim, que ter uma amostra variada de tempos é essencial para o cálculo exato do tempo padrão requerido. Além disso, é muito importante ter bem definido o tempo de início e fim de cada operação, né? Então, se você tem que marcar o canto onde começa a operação, é quando a pessoa larga ou quando a pessoa pega a próxima peça, para que a padronização da cronoanálise seja alcançada, e assim gerando um tempo médio com maior exatidão, né? Isso aqui também é mais um cuidado, mais uma orientação que a gente passa para que o tempo tenha realmente qualidade, que o tempo seja um tempo depois que a gente consegue aplicar na prática. Avaliar o ritmo do trabalho e determinar as tolerâncias. Isso aqui é um ponto muito importante. É isso aqui que diferencia um tempo cronometrado de uma pessoa para outra pessoa, né? Então aqui não é mais o tempo da Maria, se o cronoanalista tiver conhecimento para avaliar esse ritmo. O indicado para essa etapa de cronoanálise seria ter como base um funcionário em condições normais, com nível de 100%. Bom, eu não me recordo
nos meus mais de 40 anos de trabalho, ter encontrado um funcionário normal, né? Assim, qualquer valor acima ou abaixo são exceções. A tabela de fatores de ritmo auxilia no ajuste desses tempos normais. Então, como eu não vou encontrar uma pessoa normal executando o trabalho, eu tenho que trabalhar com a tabela, né, do sistema Westhouse, onde eu analiso habilidade, esforço, condições e consistência, para ajustar esse funcionário. Ele pode ter muita habilidade e não tem esforço. Ele pode ter uma variação entre um tempo e outro, ou seja, não tem consistência. Então, isso aqui é fundamental. Então, queimar essa etapa aqui na cronometragem é decretar um tempo que provavelmente será impossível de ser executado por todas as pessoas. É evidente, se eu sou mais rápido, o meu tempo vai ser acrescido para uma pessoa normal. Se eu sou uma pessoa lenta, meu tempo é reduzido para uma pessoa normal e eu, que sou um pouco lento, vou ter que me esforçar para atingir a meta. Concessões de fadiga, como por exemplo, necessidades pessoais, monotonia, condições térmicas, esforço físico, demoras inevitáveis de máquina, etc. Então, existem tabelas, tá certo? As tabelas que definem quanto é a necessidade pessoais, como é a monotonia, que tem a ver com o tempo de ciclo, né? Quantos por cento eu coloco em condições térmicas, esforço físico e etc. Então, fazer isso aqui, um valor fixo, pegar 5, 6 operações, tirar a média, jogar 20% em cima, isso não é um tempo padrão. Eu não sei nem dizer direito o que seria isso. Eu já procurei livros para poder identificar como é que é cientificamente isso, e até então não encontrei. Se alguém tiver, por gentileza, me encaminhe aí, entre em contato aí no meu telefone, no e-mail, que eu vou agradecer bastante. Tempo padrão é importante para definir a capacidade de produção, que é o tema desse vídeo, identificação dos gargalos, fazer estudo de balanceamento entre as operações, definição de carga de mão de obra. Isso aqui é muito importante, você ter essa definição correta das cargas, né? No passado, um pouco distante, já a gente tinha dentro das fábricas pedidos com quantidade muito grande, então eu passava às vezes 1 semana, 2 semanas produzindo o mesmo produto. Então, a forma como isso aqui era definido era muito simples, né? Você definia lá o tempo disponível, multiplicado descobria quantos produtos eu podia fazer naquele tempo disponível, formava para a supervisora e ela montava lá o balanceamento em cima de erros e acertos. Quando mudava o produto, lá pelo 2º, 3º dia, ela começava a acertar a produção, né? Hoje em dia, como a gente trabalha com vários produtos no mesmo dia, com quantidades menores, se você não tiver a definição bem clara da carga de mão de obra, que horas eu vou iniciar o processo, que horas eu vou terminar aquela referência em cada atividade, tá certo? Eu não vou conseguir dar eficiência. Então, isso aqui também tem uma mudança em termos de balanceamento. Definição de carga de máquina, da mesma forma, né? Se eu trabalho com vários produtos dentro dos meus grupos de produção, a definição das máquinas é um pouco diferente. Metas alcançáveis, não adianta colocar uma meta que ninguém consegue, que as pessoas não são bobas e percebem e deixam a meta para lá. Com o tempo também eu vou calcular o custo de mão de obra, prazo de atendimento ao cliente e etc. Então, o tempo padrão é importante para esses pontos aqui, mais alguns aqui que eu omiti. Essa é a consultoria, dispõe de conhecimento e ferramentas de baixo custo para transformar a sua gestão industrial em uma produção puxada. Né? Tem outro vídeo nosso que explica o que é uma produção puxada e uma produção empurrada. Implantamos esse conceito, acompanhamos execução para ajustar os processos de forma que atenda essa demanda. Capacitamos sua equipe para trabalhar nesse conceito, né?
Nosso trabalho tem resultado efetivo, converse com quem já fez trabalho com a nossa empresa. Aqui tem o nosso telefone, do Sérgio Amorim, da Magna Mota. Mais informações procure nas redes sociais, no Instagram, no nosso site, no canal do YouTube. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo nosso.